Bastante movimentação nos últimos dias no mercado de transferências do futebol brasileiro. Também tem negociação se arrastando mais do que novela da Globo. Trago aqui então mais novidades e rumores para que vocês fiquem por dentro de tudo. Nesse canal trago notícias frequentes de todas as transferências do futebol brasileiro. Então o que você está esperando para se inscrever e ativar esse sininho? Com certeza você vai curtir ficar por dentro das principais notícias. Então chega de enrolação e se liga aí. O América Mineiro oficializou a rescisão do contrato do atacante Henrique Almeida. Ele terá caminho livre para acertar com o Vila Nova, clube goiano que briga na parte de cima da tabela da Série B nesse ano. Devido às lesões, ele acabou perdendo espaço na equipe titular e acabou optando por rescindir após acordo com a equipe mineira. Ele encerra sua passagem no América com 57 partidas e 8 gols marcados. Apesar de ter sido anunciado como jogador do Bahia há 9 dias, o bom lateral direito Gilberto, de 30 anos, foi apresentado de forma oficial recentemente. O Bahia pagou ao Benfica cerca de 2,5 milhões de euros, equivalente a cerca de 13,35 milhões de reais. Pelo Benfica, ele atuou por 106 partidas, marcou 8 gols e deu 7 assistências, tendo sido campeão do Campeonato Português na última temporada. Ele ainda tem passagens por clubes como Botafogo, Internacional, Fiorentina, Hellas Verona, Latina, Vasco e Fluminense. Outra novidade no Bahia é a contratação do lateral esquerdo Camilo Cândido, jogador uruguaio de 28 anos que chega do Nacional do Uruguai. É a primeira vez que ele atuará fora do seu país. Em sua carreira até o momento, ele havia tido passagens pelo Liverpool e Rampla Juniors, além do seu último clube, o Nacional. Nessa temporada, ele disputou 26 partidas, marcou 7 gols e deu 4 assistências. Uma informação importante que eu quase esqueci de dar para vocês é que ele chega por empréstimo até o meio de 2024. O Botafogo está emprestando o zagueiro Luiz Segovia, de 25 anos, ao RWD Molenbeek, clube belga que também é uma SAF controlada por John Textor. O equatoriano deve permanecer por lá até o meio de 2024. Devido ao sucesso da dupla de zaga atual Adrielson e Vitor Cuesta, Segovia não vinha tendo muito espaço no time titular. O Cruzeiro acertou um pré-contrato com Zé Ivaldo, zagueiro de 26 anos do Atlético Paranaense. Ele já havia atuado por empréstimo na Série B de 2022 pela Raposa e nesse ano retornou ao Atlético Paranaense. O Atlético teve dificuldade na renovação do seu contrato e ele acabou acertando o retorno ao Cruzeiro sem custos. Porém, ele deve atuar apenas a partir de 2024, pois já ultrapassou o limite de 7 jogos no Brasileirão desse ano. Após virar novela na tentativa de acordo com vários clubes brasileiros, incluindo Palmeiras, Corinthians e Flamengo, o Cruzeiro parece encaminhar um acordo para fechar com Matheus Pereira. O meia brasileiro de 27 anos atualmente joga pelo Al Hilal da Arábia Saudita. A expectativa é de um acordo de empréstimo por uma temporada. Notícias afirmam que o jogador quer atuar pelo Cruzeiro por ser torcedor do clube. Para quem não conhece Matheus Pereira, ele nunca jogou no Brasil. Ele saiu da Europa ainda adolescente, fez formação no Sporting de Portugal, teve passagens também pelo Chaves e pelo Nuremberg da Alemanha. Foi vendido ao West Bromwich da Inglaterra e atuou por lá 3 temporadas. Foi negociado com o Al Hilal e jogou por mais 2 temporadas, onde também foi emprestado pelo Al Wahda dos Emirados Árabes. No Flamengo, várias negociações inacabadas e muita novela. Uma delas foi a consulta ao meia Gustavo Scarpa, que saiu recentemente do Palmeiras para jogar na Inglaterra, no Nottingham Forest. O Nottingham Forest sinalizou que deverá emprestar o jogador, que sofreu com algumas lesões e não conseguiu desempenhar o futebol que apresentou aqui no Brasil. O Flamengo tentou um contato com o meia de 29 anos, mas o jogador respondeu que prefere continuar na Europa no momento. A outra tentativa do Flamengo é em relação a Claudinho, jogador do Zenit. O Flamengo apresentou uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais na cotação atual. Desses 15 milhões de euros, foi proposto um parcelamento de 5 anos, pagando aos russos em 10 vezes fixas, de 1,5 milhões de euros. O clube russo deu sinal positivo para a negociação, mas isso não significa que aceitou a proposta apresentada. É esperado que o Zenit faça uma contraproposta ao Flamengo.
Entre Flamengo e Claudinho, as bases salariais já foram acertadas. Nessa janela, o Flamengo também trabalha para possível perda de jogadores. Assim como eu já tinha dito aqui em outro vídeo, o atacante Matheus França é cobiçado por clubes ingleses, Chelsea e Crystal Palace. Esses são os principais interessados no jogador. O atacante Pedro também tem sido alvo de especulações de saída. Após o interesse do Al Hilal, que atualmente é treinado pelo técnico Jorge Jesus, que conhece muito bem o atacante, recentemente também surgiram rumores do futebol inglês, onde o Tottenham da Inglaterra surge como principal interessado. Caso a estrela do Tottenham, Harry Kane, siga mesmo para o Bayern de Munique, as chances de uma investida alta em Pedro são muito grandes. No Fluminense, o atacante Alan retorna após negociação com o clube chinês Melar. O motivo do fracasso da negociação, segundo o empresário do próprio jogador, foi a falta de garantias bancárias para a conclusão do negócio envolvendo o clube Qingdao Hainyu da China. O Goiás anunciou a contratação do meia Rafael Guzzo. Ele tem dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa. Em sua carreira atua por clubes de Portugal e Espanha. O meia de 28 anos chegou por empréstimo do Vizela, com opção de compra caso ele dispute 60% dos jogos como titular da equipe. Em Portugal, ele defendeu clubes como Benfica, Famalicão, Chaves e Vizela. Na Espanha, atuou pelo Reus. Na última temporada pelo Vizela, ele disputou 35 jogos e marcou 3 gols. O atacante uruguaio Luis Suárez virou uma dor de cabeça para a direção do Grêmio. O veterano jogador com passagens pelo Barcelona e pelo Liverpool estaria insatisfeito com a postura do clube em relação à sua saída do Grêmio. O Inter Miami da MLS surge como um principal interessado em contar com o jogador, após já ter contratado as estrelas Lionel Messi, Sérgio Busquets e Jordi Alba, ex-companheiros do jogador uruguaio no Barcelona. O Grêmio já manifestou que não aceita a saída do jogador por qualquer questão que não seja a aposentadoria, ou então deseja uma compensação financeira. A multa contratual do jogador gira em torno de 70 milhões de euros, o que torna quase impossível uma transferência devido à sua idade para outros clubes. Após a demissão do técnico Mano Menezes, o Internacional se mexeu rápido e já anunciou um novo treinador. Eduardo Cudê, de 48 anos, já desembarcou em Porto Alegre para assinar contrato. O contrato terá duração até o fim de 2023. Cudê se diz feliz com muita expectativa, principalmente porque o Internacional é um clube vivo na briga pelo título da Libertadores. O Palmeiras segue incessante na busca por um volante de marcação. Já foram várias tentativas fracassadas, apenas para citar alguns nomes. Alan, que optou em jogar pelo Flamengo, Jean Lucas, que optou em jogar pelo Santos, e o Wendel do Zenit, que devido aos altos valores não deve seguir com a negociação. A bola da vez é a do volante argentino do Racing, Aníbal Moreno. O Palmeiras chegou a fazer uma proposta pelo jogador de 24 anos que foi prontamente recusada pelo clube argentino. O Racing já havia recusado uma proposta de um clube europeu de 6,3 milhões de euros. A proposta que o Palmeiras fez não foi revelada. Também não há informação se o Palmeiras fará uma nova proposta. O Santos acertou a contratação do lateral esquerdo Dodô, que estava no Atlético Mineiro. Ele já havia passado pelo Santos em 2018, também teve passagens pelo Cruzeiro. No Atlético Mineiro, Dodô era apenas a terceira opção para a lateral esquerda. Até por isso a sua saída foi facilitada pelo Galo sem compensação financeira. O Santos está acertando também a saída do lateral Lucas Pires por empréstimo. Ele havia sido afastado por indisciplina pelo técnico Paulo Turra. Lucas Pires deve se transferir para o Cádiz da Espanha por uma temporada. O principal alvo do Santos nesta janela é a do meia argentino Roberto Pereira, de 32 anos. O problema é que o Santos tem diversos concorrentes na briga pelo jogador. Um deles é o Besiktas da Turquia, que ofereceu um salário muito maior do que o Santos tem praticado devido aos seus problemas financeiros. O Santos segue confiante no acerto, mas sabe que a negociação é difícil, principalmente se equipas de ligas mais fortes da Europa resolverem atravessar o negócio. Muito bem, essas foram as principais notícias e os principais acertos no mercado de transferências nas últimas horas. Se você assistiu até aqui, dá um curtir no vídeo para que ele chegue a mais pessoas, para incentivar a gente a continuar informando os amantes do futebol sobre o vai e vem do mercado da bola.
Peço também para que se inscrevam no canal. Estou deixando aqui nas telas finais outros vídeos de transferências que rolaram desde o início da janela. Aproveite para assistir todos eles. Voltaremos a qualquer momento com novas notícias. Até breve!